Agora, uma coisa aí que vocês tocaram, que é interessante falar também, que eu tô vendo muita gente falar, relativizar, na verdade, que, o cara errou porque falou de nazismo, mas tem muita gente que tem liberdade para proteger comunismo. Que eu acho que é importante dizer que a base do nazismo é a eliminação. Que o comunismo tinha uma visão de divisão, uma sociedade utópica que nunca atingiu, mas que matou indiretamente muitas pessoas, que é totalmente diferente do que o nazismo se propunha, né? Há regimes autoritários na égide do comunismo. Ele tem que ser combatido esse autoritarismo de esquerda? Tem. Né? Mas o comunismo em si, como você falou, né, ele não é uma doutrina, uma ideologia que pregue a sua afirmação pela eliminação do outro. Isso, pelo contrário, né? Na estrutura do comunismo, na verdade, é o contrário. Ele quer que todo mundo viva bem, né? Abrir esse tópico até uma utopia, na verdade. Né? Porque essa comparação de nazismo e comunismo é uma comparação cretina, né? De uma falácia argumentativa assim, do mais baixo nível possível. Primeiro que o comunismo, socialismo / comunismo, não nasce junto com o nazismo. O nazismo é algo fruto do século XX, do início do século XX, do finalzinho da segunda década, começo da terceira década, 1919, 1920 ali, 1921, e que tem um pressuposto muito específico, que já é o nazismo que estou me referindo, que já é uma formação político-partidária com uma ideologia específica que passa pelas bases da identificação de uma raça que se julga superior, logo ela teria o poder ou a autoridade de ser a raça senhoria de todas as demais, e isso daria a ela a possibilidade de eliminar aquelas que não são necessárias para a vida sob seus domínios. Segundo, que essa eliminação do outro não se refere só à eliminação do judeu, se refere também aos latinos, aos negros, aos homossexuais, aos ciganos, né, diversos outros grupos sociais, étnicos, que não eram tolerados por essa raça só não deu tempo. Superior. Não deu, teve muitos ciganos. Não chegaram aqui, porque a intenção era acabar com o mundo inteiro. Não, ele não ganhou a guerra e não deu tempo. Eram 6 milhões de judeus foram eliminados. Provavelmente foram eliminados não deu tempo de chegar aqui nos países lá. Menos das outras categorias, mas também foram eliminados milhares, centenas de milhares de ciganos, de homossexuais, de comunistas, de deficientes físicos, né? Também não eram tolerados. Então, eles chegaram assim, que eles iam escravizar a gente, cara. Provavelmente, porque a nossa sociedade é baseada em miscigenação. Exatamente. Não, se vocês conhecem aquele seriado que chama O Homem que é baseado no livro O Homem do Castelo Alto. Não vi ainda. Se o Hitler tivesse ganho a guerra. Eu vi esse nosso, achei legal, não deu tempo de ver. É uma adaptação do livro do grande Philip Dick, que é um grande autor, né? Os maiores, ficção científica, meu preferido. Exatamente. E ele apresenta o mundo como uma vitória da Alemanha, né? Então a África passa a ser um grande terreno de exploração, porque todo mundo é escravizado e tal, né? E por aí vai. Então seria o que a própria América Latina também passa a ser um local de exploração por eles. Enfim, então o nazismo surge nesse começo do século XX com esse pressuposto ideológico de que que junta uma raça superior, que se entende como superior, que são os alemães no discurso, os arianos no discurso do Hitler, né, e que tem esse princípio de eliminar quem precisar para garantir a soberania dessa raça superior, que é a raça ariana. O socialismo / comunismo tem outra origem, de outro momento, de outra realidade. Ele surge no contexto da efervescência da Revolução Industrial, né, onde nós temos uma transformação enorme das relações de trabalho por conta da emergência das indústrias, das fábricas, e o socialismo tem o discurso e a teoria socialista comunista, ela parte desse princípio de situar o trabalhador, as pessoas, nessa nova realidade de um mundo que passa a ser capitalista, regido por relações capitalistas. E tem como princípio, como objetivo final, uma sociedade comunista que elimina as classes, ou seja, as diferenças, e também uma sociedade que não depende mais do Estado, que elimina o Estado. O nazismo não, pelo contrário, o nazismo ele coloca o Estado à frente da sociedade como uma autoridade máxima que controla totalmente a sua vida. O objetivo final do socialismo, comunismo, é eliminar o Estado, né? Colocando então a sociedade como autogovernada. Muita gente não sabe que nem se chegou a acontecer. O comunismo mesmo nunca aconteceu. É impossível ter comunismo tendo Estado. Exatamente. O comunismo ele funcionou como uma utopia no sentido de tentar uma sociedade mais igualitária, né? Que você falou, é uma utopia, é um lugar utópico por enquanto. Né? A gente não consegue imaginar que sociedade é essa, isso é possível
na complexidade de um território como o Brasil, por exemplo, uma sociedade comunista nesse sentido, né? pois é, Você porque está é eliminando amplo todas demais. as diferenças É, sociais. é uma coisa serviços muito seriam os difícil de mesmos ser para regulada. todo Até porque o mundo, ser né? humano em si ele não quer ser igual ao outro. Eu já li Também, eu né? já li uma avaliação, um livro Hum. uma vez que dizia que um dos principais motivos do comunismo nunca ter dado certo em lugar nenhum é você tirar da base um princípio básico que era a relação humana entre os próprios os seres, né? Que o ser humano se bota em pirâmide. Ele quer estar sempre acima. O poder, né? Poder, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não naturalizar isso também, tá? Eu acho que historicamente a gente tem vários exemplos, né, disso que você falou. Mas eu acho que a gente é só não naturalizar, porque aí você evita não só a questão do comunismo, que é uma utopia, mas você pode evitar outras propostas também. Eu só queria consolidar aquela questão do socialismo e comunismo, lembrando também que, a rigor, o Marx, né, não é nem pai disso tudo. Né? O Marx ele também questionava uma vertente do socialismo, que era o socialismo utópico, né, que pressupunha que a burguesia distribuiria seu dinheiro por espontânea vontade para fazer as pessoas crescerem, se enriquecerem também. Constante. Né? E o Marx ele questionava justamente esse tipo de conduta e ele cria o socialismo marxista, também chamado socialismo científico. Né? Então ele apresenta alguns métodos para se superar as diferenças sociais, eliminar essas diferenças sociais e, por fim, eliminar, inclusive, o Estado, numa sociedade que seja comum, que seja igualitária, né, em que haja uma sociedade em que não se elimina o outro, ou que não se submete o outro às diferenças de classe na sociedade. Então não tem absolutamente nada a ver com o nazismo. Né? São discursos, são formações... Não, e outra coisa... Eu acho que o principal ponto de ser para quem está levantando isso é a diferença na base dos dois Não, sistemas. e outra coisa que é uma é falácia. eliminatório e o outro não tem nada a ver. E outra falácia, também outra fake news, né? Porque o nome do Partido Nazista é Partido Nacional Socialista. Mas é um partido nazista, gente. O chamado Nacional Socialismo é nazismo. Não tem nada a ver com socialismo. Deixa eu fazer dois comentários sobre isso. Isso é importante. E outra coisa, bota também que o Benito Mussolini foi socialista na adolescência dele e tal. Pode ter sido, mas depois se tornou fascista. Depois se tornou antissocialista. Antissocialista. O Hitler mesmo não era nazista, ele era um soldado que foi colocado lá pra ver o que estava rolando. Ele foi se aproximando dos caras, né? Quando deixaram ele falar, falaram assim, esse maluco aí fala bem, pô. Depois da Primeira Guerra, ele foi destinado lá pelo exército e o governo a monitorar reuniões de trabalhadores para ver se havia alguma influência de discurso soviético, né? Coisa que eles não queriam em hipótese alguma. E o Mein Kampf, o livro dele, é muito claro, é muito textual, é morte aos judeus e aos comunistas. Sim. Isso não estava no Mein Kampf também? Não, claro, está explícito no texto. Não há dúvida sobre isso. Marxista tem que morrer, entendeu? Tá lá. E sobre esse negócio do nome, eu queria fazer dois comentários. Né? Vocês sabem que eu morei na França. Então, eu percebi uma diferença muito grande no hífen na palavra, né? Ou na expressão. Do quê? Porque é nacional hífen socialista. Né, o Partido Nacional Socialista. Não é um partido socialista, é nacional socialista, que está unido por um hífen. Isso faz uma diferença enorme. Por exemplo, no francês, se você juntar os verbos pouvoir e être, que são o poder e o ser, né, conjugando ali fica peut-être, você tem uma frase que é... Peut-être. Pode ser. Pode ser. Aí pode ser. Se você colocar um hífen no meio e unir as mesmas palavras, vai virar peut-être, que é talvez, é outra coisa. Né? Então, se você coloca nacional e socialista separados, pode ser uma coisa. Agora, nacional-socialista com hífen é outra coisa. E essa outra coisa representa nazismo pra gente. Com tudo que você sabe de nazismo hoje, né, e se você estivesse vivendo naquela época, ou se você for a qualquer museu da Alemanha ou da França, por exemplo, que se dedica à questão da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, você vai encontrar lá várias manifestações de perseguição aberta e explícita aos comunistas também, aos judeus e aos comunistas. Eu até fotografei várias dessas coisas que eu uso nas minhas aulas, para justamente mostrar. Explica esse quadro aqui que está escrevendo todo Partido Comunista, todo simpatizante deve ser preso, é crime, por causa do regime nazista. Né? Então, o nazismo perseguia objetivamente os comunistas também, porque eles detestavam o socialismo e o comunismo, não porque eles tinham alguma coisa a ver. Agora imagina você daqui 70, 100 anos, né, uma extrema-direita, mais extrema do que nós temos hoje, criticando o passado, a figura de Jair Bolsonaro. E falar, tá vendo, em 2018, esse presidente aí que foi horroroso, foi eleito pelo partido PSL, cuja sigla significa Partido Social Liberal, tá vendo? S de socialista. E você está vivendo agora
Tem alguma coisa a ver com socialismo comunismo? Pois é. É importante falar o seguinte Anteontem, também, a Coreia do Norte. Claro, aquilo lá- Não sei o quê. Aqui, primeiro, aquilo lá não pode ser comunismo, porque, como a gente falou agora há pouco, tem um Estado que é ultra forte, né? Que é baseado numa família dinástica que vai se perpetuando no poder É um e vai império, oprimindo é um a população, império. muito né? pra pé da monarquia, aquilo ali. É uma monarquia ditatorial que tem lá. Mas que se vale de argumentos socialistas, então é sim um governo ditatorial. Um regime que se autoritário de esquerda. O regime autoritário de esquerda. É assim, tá certo? Não, absolutamente não. Tá completamente errado. É que você tá falando essa questão aí do PSL, ontem a gente recebeu aqui o Diego Paiva, que a gente tava conversando sobre o quadro político de Juiz de Fora em 2020 e tal, e tava falando justamente sobre essa questão dos caras ficarem interpretando por pequenos detalhes aquilo que as pessoas idealizam como sendo o seu candidato. Aí ele tá falando assim, cara, as pessoas que estavam conversando comigo, a maioria delas diziam que o Wilson era o melhor candidato porque ele era um bom administrador. Amplamente, pessoas mais conservadoras, mais de direita, etc. E o cara tava no PSB, Partido Socialista Brasileiro. Exatamente. Que nem aí, cara. Tava Não nem dava aí. bola para esse tipo de informação. Então, Pois é. você vale aquilo que te identifica no momento, que vai ao encontro do seu discurso. Mas a gente tinha algumas perguntas. Cara, até por causa do... Gente.